Glórias a Deus. Vamos dar continuidade ao programa A Mensagem da Cruz. Eu gostaria de estar convidando os nossos amados ouvintes a estarem abrindo as vossas Bíblias na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. Nós estaremos fazendo uma leitura aqui dos versos 10 a 13, mas eu gostaria de estar dando início hoje numa série de pregações nesse trecho aqui, nessa perícope aqui da carta de Paulo aos Efésios, né, que vai do verso 10 até o verso 20. Hoje a gente vai estar dando uma introdução aqui, eu estarei fazendo a leitura dos versos 10 a 13. E diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui estamos dando início nesse verso número 10, capítulo 6, e certamente esse trecho, né, de Efésios é o mais conhecido da carta. E quando o apóstolo Paulo diz quanto ao mais, né, ele diz quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É como se estivesse dizendo finalmente, né, depois de tudo que eu disse, eu tenho algo ainda a dizer. O apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo aqui ele não está introduzindo um assunto novo. Os irmãos devem ler toda a carta para entender por que o apóstolo Paulo, aqui neste ponto, ele vai entrar neste assunto. O apóstolo Paulo ele não está introduzindo um assunto novo. Ele está dando continuidade a tudo aquilo que ele vem falando, a tudo aquilo que ele vem tratando com os irmãos nessa carta. Tanto com os irmãos daquela época, quanto com a igreja em todos os tempos, e com a gente hoje. O apóstolo Paulo fala com a gente hoje. Ele tem algo a nos dizer, porque na verdade essas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo, mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. São orientações do Espírito Santo para a igreja. Como a própria Bíblia diz, ouvi o que o Espírito diz à igreja. O Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra, governo absoluto. Ele tem algo a nos dizer e ele nos diz na sua palavra. Então nós seremos sábios, seremos abençoados, felizes, se dermos ouvidos às Escrituras. Porque as Escrituras são a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui está dando continuidade a tudo que ele disse nos últimos capítulos, nos últimos 6 capítulos, primeiros 6 capítulos. Ele chega agora nesse capítulo 6, no verso 10, e diz, finalmente, eu tenho algo a dizer para vocês ainda. O apóstolo Paulo tem nos ensinado nessa epístola, ele tem mostrado para os cristãos, seja daquela época, seja de agora, quem nós somos por causa da nossa união com Cristo. O que viemos a ser. Quem nós éramos antes? Nós éramos inimigos de Deus. Estávamos debaixo da maldição. Não conhecíamos a Deus, não tínhamos esperança no mundo. Mas agora, por causa da obra de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E por causa da obra de Cristo, por causa da nossa fé em Cristo, os mais elevados privilégios espirituais nos foram dados. Foram dados à igreja, por causa do cabeça da igreja que é Cristo Jesus, o Messias, o nosso amado Cristo. Quem tem a Cristo tem tudo. Mas quem não tem Cristo nada tem. E o apóstolo Paulo, ele ora por esses irmãos que haviam crido em Cristo. Eles acabaram de manifestar sua fé em Cristo. O apóstolo Paulo percebeu que eles têm fé em Cristo, eles são cristãos, eles estão começando a sua caminhada. Então o apóstolo Paulo, ele ora por esses irmãos, ele coloca isso nessa carta. Ele ora para que esses irmãos, para que eles compreendam os privilégios que foram dados a eles por causa da obra de Cristo. O apóstolo Paulo deseja que eles tenham verdadeira intimidade, que eles gostem desse conhecimento da pessoa de Cristo e sua obra. Que eles conheçam o plano de Deus, o poder de Deus,
conforme revelado nas Escrituras, centrados em Cristo. Eles deveriam conhecer esse poder de Deus que está sobre a igreja. Irmãos, tem um poder de Deus sobre nós que cremos. Há um imenso poder sobre nós. Nós não somos largados que neste mundo. A igreja é poderosa. Ainda que tenha aparente fraqueza, aparente pequeneza, ainda que o mundo despreze. É verdade, irmãos, o mundo despreza a igreja. Mas o poder de Deus está sobre a igreja. O amor de Deus está sobre a igreja. O plano de Deus é a igreja. É a igreja que vai prevalecer no fim. Aquele é o padrão para a eternidade. É o que acontece na igreja. Aí, na igreja que se reúne em nome de Cristo, aqueles irmãos de aparência humilde, eles são os herdeiros de Deus. O poder de Deus está sobre eles. Eles são amados, infinitamente amados. Somente eles ficarão de pé no fim. Nós precisamos compreender isso. A vida prática da igreja precisa ser coerente com esse chamado que a igreja recebeu. Nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados. Temos que viver de uma forma que agrade a Deus. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 4:1, vai dizer: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Devemos andar de maneira digna, porque somos filhos de Deus. Somos amados, somos herdeiros. Nós fazemos parte da família de Deus por causa da obra de Cristo. No fim, somente a igreja fica de pé. E aquelas pessoas, o aparente poder desse mundo vai ruir. Todos os poderes vão cair. Só a igreja fica de pé, porque a igreja é poderosa. E nós que estamos aqui neste mundo agora, somos o corpo de Cristo, somos a igreja. E por sermos o corpo de Cristo, por sermos a família de Deus, são feitas exigências elevadas, exigências espirituais. Nós somos o corpo unificado de Cristo, nós somos o corpo santo de Cristo. O Espírito Santo habita na igreja, o Espírito Santo habita no corpo de Cristo, o Espírito Santo habita em nós e somente em nós. O Espírito Santo habita, Ele está conosco. O Espírito Santo é Deus. Olha, Ele está diante de nós o tempo todo. Então nós devemos viver vidas que não entristeçam o Espírito Santo. Devemos viver vidas que agradam a Deus. E nós podemos viver a vida cristã, porque o Espírito Santo habita em nós. Somente um cristão pode viver a vida cristã, porque somente aquele que foi salvo tem poder para viver uma vida de cristã. Porque essa vida não se vive com o poder natural, somente com o poder sobrenatural. E somente aquele que tem o Espírito pode viver a vida cristã. E nós que temos o Espírito somos chamados a viver essa vida. Temos a honra, o privilégio de viver essa vida. E alguém só tem o Espírito se for cristão, se crê em Cristo. É somente através de Cristo que alguém pode se tornar filho de Deus. Como diz o apóstolo João no capítulo 1, verso 12 da sua carta, do seu evangelho, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Somente aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador se torna filho de Deus. Quem não receber Jesus como Senhor e Salvador permanece nas trevas. E se somos filhos de Deus, devemos andar como filhos de Deus. Efésios capítulo 5, verso 8 diz: outrora vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós somos chamados a andar como filhos da luz. O apóstolo Paulo disse nessa carta. No verso de número 5, capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Devemos nos encher do Espírito, irmãos. Somente através do Espírito Santo o cristão vai poder viver essa vida cristã de uma forma que agrade a Deus. Se queremos ser maridos, se queremos ser esposas, se queremos ser filhos, empregados que vivam de um jeito que agrada a Deus, precisamos nos encher do Espírito. Se queremos ser vizinhos que impactem a nossa vizinhança com a vida santa, se queremos dar um bom testemunho lá com o nosso patrão, com as pessoas que trabalham conosco, se queremos dar um testemunho dentro da nossa própria casa, precisamos nos encher do Espírito.
Então o apóstolo Paulo, nessa carta de Efésios, ele vem dando todas essas instruções. Ele vem falando sobre isso. Esse é o assunto aqui que o apóstolo Paulo vem falando. Então, após dar todas essas instruções de como nós devemos viver como cristãos, o apóstolo Paulo chega aqui. Após ele falar dos privilégios, dessa grande obra que foi feita em nós, como essa obra foi feita, depois de falar sobre o Evangelho, a grandeza do Evangelho, a grandeza de Cristo, né? O poder que está sobre nós, a posição do nosso Senhor, depois de falar de todos esses privilégios, de todo esse poder, o apóstolo Paulo chega aqui, no capítulo 6, verso 10, e diz, no demais, irmãos, não acabou, ele ainda tem algo a dizer sobre a vida cristã. E aqui o apóstolo Paulo, ele quer nos alertar, nós igreja, você, eu, nós, você que está nos ouvindo, o apóstolo Paulo quer nos alertar que nós sofreremos grande oposição se desejamos viver a vida cristã. Porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Nós temos uma guerra a travar contra a trindade do mal. Sim, a carne, o diabo e o mundo. 3 inimigos. O apóstolo Paulo ele já teve falando sobre a carne e o mundo. E agora, a partir do verso número 10, ele vai tratar sobre esse terceiro inimigo, que é Satanás. Lembremos que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, verso 12, ele diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se você quer viver uma vida santa nesse mundo maligno, você será perseguido. É uma realidade. O próprio Jesus nos disse, em João 16, 33, essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão passar por aflições. No mesmo Evangelho, no capítulo 15, verso 18, Jesus diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Jesus preparou a igreja para isso. Nós estamos aqui neste mundo, não somos daqui. Satanás é o inimigo vencido, já e ainda não. Ele ainda está ativo, ele ainda está lutando contra a igreja. Nós temos essa guerra a ser travada, irmãos. Há poderes organizados contra nós. Há poderes pessoais. Satanás não é uma força impessoal. Satanás é uma força pessoal. Ele é um ser pessoal, com personalidade e muito poder. E muito dedicado no que faz. Ele está trabalhando constantemente contra a igreja. Há poderes organizados contra nós. Há um terrível conflito contra o diabo e suas hostes, as suas miríades de hostes. Se somos cristãos, estamos nessa guerra contra esse inimigo poderoso. Satanás, irmãos, está lutando contra a igreja. Ele não se preocupa tanto com aqueles que já estão presos. O mundo, as pessoas do mundo que não creem em Cristo, são como passarinhos presos numa gaiola. Satanás não está preocupado. Já estão presos, estão guardados dentro dessa gaiola. A sua luta é contra a igreja, para enfraquecer nosso testemunho. A sua luta é para nos enfraquecer, para que a gente não glorifique o nome de Deus. É para nos tornar cristãos tristes, fracos, desanimados, sem esperança, para nos tornar cristãos que não vivem uma vida de santidade. É isso, ele está lutando contra a gente. Há uma guerra contra nós, há poderes organizados contra nós, há um terrível conflito, há um terrível combate contra o diabo. E o apóstolo Paulo está introduzindo esse assunto aqui agora. O apóstolo Paulo está nos convocando para uma batalha.
E ao mesmo tempo ele está nos orientando como a gente pode se preparar para este combate. Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Há um combate. E o apóstolo Paulo, ele quer nos ajudar para que a gente possa se preparar para esse combate. E como devemos nos preparar para esse combate? Ele diz no verso 10, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No verso 11 ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Primeiramente eu preciso entender que eu estou numa guerra. Esses inimigos estão aí. Milhares e milhares de anjos caídos, milhares e milhares de demônios estão ativamente lutando contra nós. Há uma guerra, a realidade da guerra, o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Preciso entender, eu estou em luta contra esse inimigo poderoso, contra Satanás, esse inimigo poderoso, terrivelmente dedicado, terrivelmente ativo. Serei um alvo fácil, serei um tolo se eu não usar os meios que Deus proveu para essa luta. Nós estamos em guerra, irmãos. Queira você ou não, acredite nisso ou não, se você é cristão, você já está na guerra. O apóstolo Paulo não está dizendo que você deve entrar na guerra. Se você é cristão, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você já está na guerra. A questão é se você está combatendo um bom combate ou não. Mas você já está na guerra. E se as suas mãos estão baixas, você está sendo combatido e vencido. Você está sendo massacrado e nem percebe. Satanás não se importa se a tua vida financeira vai bem, ele não se importa com isso. Ele não se importa. Talvez a tua vida financeira seja ótima. Talvez a tua saúde esteja ótima. Satanás não se preocupa com isso. O que ele quer é que teu testemunho seja medíocre. Ele quer que você fale como um pai cristão. Satanás não se importa se você dá tudo do bom e do melhor para os teus filhos. Ele não se importa com isso. Você pode dar tudo do bom e do melhor para os teus filhos. O que ele não quer é que você não seja um pai cristão. Ele não quer que você seja um pai cristão que ensina os caminhos para o seu filho, os caminhos do Senhor, que ensine o seu filho a viver uma vida santa, que conduz o teu filho a Cristo. Isso é que ele não quer. Ele não se importa. Se você tem uma empresa que você ganha milhões, ele não se importa com isso. Você pode ganhar teus milhões. O que ele não quer é que você seja um patrão cristão, que viva uma vida cristã no meio deste mundo, nesse meio empresário, onde dá tanta corrupção. Você vive de maneira santa, trazendo luz sobre teus empregados, trazendo luz sobre as pessoas que trabalham com você. Isso ele não quer. Ele não quer isso, a luta dele é isso. Nós imaginamos essa luta que vai nos deixar doentes, que vai nos deixar empobrecidos. A gente pensa que a luta é essa. Ele me fez perder o emprego? Não, ele quer que você dê um mau testemunho. Tudo bem, ele pode até trabalhar para que você pegue o teu emprego, tudo bem, para que você murmure, reclame, dê mau testemunho. A luta dele é essa, que a gente não glorifique o nome de Deus na nossa maneira de viver. Nós estamos numa luta. Numa guerra para pecar. Estamos numa guerra. Estamos em luta contra esse inimigo terrivelmente dedicado. Esse inimigo poderoso. Então nós seremos tolos se a gente não usar os meios que Deus proveu para essa luta.
Satanás é poderoso, irmão, mas a igreja é mais ainda. Não porque nós mesmos temos poder em nós mesmos, não. Porque o nosso Cristo é poderoso. Porque há poder sobre nós, o poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo orou. Quando a gente volta lá para o capítulo 1, verso 16, em Efésios mesmo, o apóstolo Paulo vai dizer, no verso 16, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos, segundo a eficácia do seu poder, que exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir não somente no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo de seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, aqui o apóstolo Paulo está orando para que a igreja entenda isso. Para que a gente não viva uma vida centrada nesse mundo, buscando somente as coisas desse mundo. Se a gente fizer isso, nosso testemunho será fraco. Satanás teve vitória. Então o apóstolo Paulo ora para que a gente compreenda qual é a vocação do nosso chamado, a esperança que Deus tem preparado para nós. Irmãos, o que Deus tem preparado para nós, as coisas desse mundo nem se compara, não chega nem aos pés. Ficam ofuscadas, os maiores tesouros desse mundo estão ofuscados para o que Deus, diante do que Deus preparou para a gente. Deus preparou um tesouro, a nossa esperança, sabe o que Deus está guardando para a igreja, é algo grandioso. Se a gente viveu uma vida somente para esse mundo, a gente é tolo, está errando no cálculo. O apóstolo Paulo está orando para que aqueles irmãos possam compreender isso, a grandeza do nosso chamado, a responsabilidade do nosso chamado. O apóstolo Paulo está orando para que a igreja entenda que o nosso Cristo é poderoso. E que a gente caminhe com isso em mente, vivendo uma vida de oração e dependência dele, porque ele está agindo em nós. Aquele que começou a obra em nós, vai concluí-la. Esse Cristo poderoso está com a igreja, é o cabeça da igreja, ele fortalece a igreja. E é nesse poder que devemos nos fortalecer. Nesse poder de Cristo, esse Cristo que está acima. Tudo bem, Satanás é poderoso, Satanás age, Satanás é um inimigo poderoso, é um inimigo perigoso, mas só que Jesus Cristo foi colocado acima de todo poder e todo principado. Ele tem poder sobre todos. Na nossa força, somos facilmente destruídos, mas na força do nosso Cristo é impossível que sejamos destruídos. Porque todo o poder foi dado a Cristo no céu e na terra. Todo o principado que está lutando contra nós está abaixo de Cristo. Não pode vencer a igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja. As portas do inferno, irmãos, não vão prevalecer contra a igreja. Pelo contrário, as portas do inferno serão derrubadas. A igreja entra, a igreja vence, a igreja resgata a alma de lá, porque Cristo usa a igreja. O nosso poder não vem de nós. O apóstolo Paulo quer que a gente entenda isso. Primeiro, que nós estamos nesse combate. Esse inimigo nosso é poderoso. E segundo, que nós somos fracos. E nós não podemos vencer esses poderes. Isso nos leva à humildade, a buscar poder em outro. Depois o apóstolo Paulo deixa bem claro, o nosso Cristo é poderoso. Revista-se do poder de Cristo. Revista-se de Cristo para travar essa luta. Há uma guerra real. No verso 3, o apóstolo Paulo diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E o apóstolo Paulo está falando aqui do dia mau. Não somente estamos numa batalha, mas também há dias maus. Ainda que a nossa vida seja sempre uma batalha, o apóstolo Paulo está nos alertando. Há momentos que são piores que outros. Há dias piores que outros. Há dias em que o nosso inimigo, Satanás, ele intensifica seus dardos inflamados. São aqueles dias que a gente já acorda, irmãos, com um monte de pensamento maligno. São dardos inflamados que alimentam inimizades.
São dados inflamados que enfraquecem nossa comunhão com a igreja, com os irmãos, pensamentos maldosos a respeito de irmãos, pensamentos maldosos a respeito da esposa, do patrão, pensamentos maldosos, está indo para o trabalho e aqueles dados vêm já vem aqueles dados inflamados, te levando a ter um espírito, né, de contenda, você já chega no trabalho brigando com todo mundo. Isso começou quando você acordou, os dados já vieram ali. Você deveria ir para o trabalho buscando ser testemunho cristão, buscando ser aquela pessoa unificadora que leva a paz de Cristo, aquela pessoa que tem uma luz que os outros não têm. Você lida com os problemas de uma maneira sobrenatural porque você tem o poder de Cristo, então você dá bom testemunho, você se torna alguém que ilumina os outros. Você deve ir para o trabalho buscando glorificar a Deus, sendo o melhor empregado, sabe, buscando glorificar a Deus, sendo o melhor patrão. Você deve ir assim para o trabalho, mas você acorda e o inimigo já está lançando dados em você. Você já chega no trabalho mal-humorado, tenso. É aquele dia pior que os outros. Que se você não estiver atento, você dará um mau testemunho e não glorificará o nome de Deus. Nós somos chamados para isso. Há dias piores que outros. Nós estamos numa guerra. Devemos estar atentos para a batalha que nós estamos envolvidos. É uma guerra. O nosso inimigo tem estratégias. Portanto, nós devemos tomar, o apóstolo Paulo diz, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Se a gente não estiver armado desse pensamento, seremos facilmente derrotados. É a única forma de ficar firme, é ter essa mente preparada. Nós estamos numa guerra, irmãos. Agora, todos os dias, para sempre. Até a volta de Cristo, enquanto estivermos nesse mundo. Quando eu digo para sempre, enquanto estivermos nesse mundo. Nós estamos nessa luta. Ainda que você não saiba, ainda que você não concorde, ainda que você esteja desligado, você está nessa luta. Você está sendo combatido. E você só vai conseguir combater o bom combate se você estiver atento, estiver ligado. Nós, cristãos, somos representantes de nossa família celestial nesse mundo. Nós somos peregrinos, e porque somos cristãos, porque nós somos representantes dessa família celestial, seremos duramente combatidos. Se nós desejamos glorificar a Deus, seremos combatidos. Até aqui, antes do capítulo 6, o apóstolo Paulo ele tem falado dessa luta que a gente enfrentaria contra a nossa natureza pecaminosa. Ele tem falado sobre essa luta que a gente vai enfrentar contra o mundo, por sermos cristãos. Mas agora o apóstolo Paulo, ele insere este assunto aqui, que há também uma luta contra essas forças espirituais. No verso, em Efésios 6,12, ele diz, porque nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não é contra as pessoas, não é contra aquele patrão que está te perseguindo e está te perturbando no teu trabalho. Por trás daquele patrão há uma força maligna usando ele. A nossa guerra não é contra ele, não é contra aquele que estamos vendo. A nossa guerra é contra aquele que nós não estamos vendo. Enquanto nós estamos travando a nossa luta contra o nosso patrão, nós estamos errando. Nós estamos atingindo um alvo errado. O apóstolo Paulo quer nos ensinar a atingir o alvo certo. Em vez da gente ficar maldizendo o nosso patrão com todos os empregados, dando mau testemunho, nós devemos entender que ele está sendo usado por uma força espiritual do mal e nós devemos orar por ele, colocar ele em nossas orações, consagrar, jejuar, para que a gente possa vencer essa batalha, orar pela vida dele, para que Cristo possa libertá-lo dessa opressão maligna. Devemos lançar nossas flechas de combate, não contra o nosso patrão, não contra a nossa esposa que amanheceu irritada daquele jeito, não contra o nosso filho. É sério que é fato que a gente às vezes tem que corrigir nossos filhos, mas temos que orar por eles. Porque Satanás também age na vida deles, usa a vida deles para te enfraquecer. É uma guerra, irmãos. É uma guerra. Aquela vontade que te vem incontrolável de comprar algo que você não deveria é uma guerra. O inimigo age de todas as formas, ele é ativo. Nunca devemos nos esquecer, nenhum momento sequer, que nós estamos numa luta real, numa guerra real, com um inimigo real e pessoal. O meu problema não se limita ao que está dentro de mim ou outras pessoas.
Até quando a gente fala em santificação, em santidade, viver uma vida santa, nós temos que levar em conta esse inimigo que vai agir contra isso. Então aqui o apóstolo Paulo quer nos ensinar que a vida cristã é um combate. A vida cristã é uma luta. Nós temos que lutar. Nós temos que usar essas armas espirituais que estão em Cristo. O nosso Cristo é poderoso. O nosso Cristo reina. Ele está intercedendo por nós. Ele está conosco. O Espírito Santo está aqui. Nós devemos usar o poder de Cristo para combater. Então, irmãos, assim, apresentar a vida cristã como algo tranquilo, sem problemas, é uma farsa. Apresentar a vida cristã como algo fácil, sereno, sem luta, isso é ensino de seita. Isso é mentira, as seitas ensinam isso. Uma vida fácil, tranquila, sem problemas. Por que as seitas, as falsas igrejas, atraem multidões? Porque eles oferecem isso. Uma vida fácil, uma vida tranquila, sem problema. Mentira! Se você é cristão, pega a tua armadura e tua espada e vamos lutar, porque é guerra. Você entrou para uma guerra. Temos que lutar. Vida cristã é guerra. Somos estrangeiros em terra alheia. O mundo jaz no maligno. Não estamos no redoma de vida. Você está numa guerra. Você que está me ouvindo, ouça isso. E que essas palavras fiquem aí soando nos teus ouvidos o dia inteiro, semana inteira, mês inteiro. Você está numa guerra. Agora você está numa guerra. Talvez você não esteja num dia mau, mas vai estar numa guerra. Ou talvez você esteja num dia mau. Guarda isso. O teu problema não é tua esposa, o teu problema não é teu vizinho, o teu problema não é teu patrão, o teu problema é o inimigo das nossas almas, que usa essas pessoas como instrumentos para enfraquecer o teu testemunho. Você não pode vencer essa guerra sozinho, porque você é fraco. Mas o teu Cristo que você crê é poderoso, reina absoluto. Busque poder nele, na pessoa dele, se revista dele. E você vencerá este inimigo que está usando todas as circunstâncias ao teu redor para enfraquecer teu testemunho. Você está numa guerra. Temos que lutar. A vida cristã é uma guerra. Somos estrangeiros em terra alheia. Esse mundo que nós estamos jaz no maligno. Os programas de televisão são usados pelo inimigo para nos enfraquecer. As conversas, pessoas que vêm com uma conversa atravessada do nada, falando palavras que te ferem, te enfraquecem. É o inimigo usando os lábios da pessoa às vezes para nos enfraquecer, para nos desanimar. É uma guerra. E já lançou a mesma seta de manhã, usa a boca da pessoa, lança de novo. Você tem que discernir isso. Você não precisa ofender a pessoa, falar que o Satanás está usando a boca dela. Não precisa fazer isso. Você tem que orar para essa pessoa. Orar. Entra no teu quarto, ora por ela, consagra a tua vida por ela, ame ela. Porque ela está sendo escrava de Satanás. E às vezes um irmão na igreja é usado por Satanás como instrumento. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos numa guerra. Nem tudo que vem no nosso pensamento devemos falar. Às vezes nós acabamos de sair de um culto, nós vamos conversar com o irmão e nós nem percebemos que estamos sendo usados por Satanás para falar algo que vai enfraquecer aquele irmão. O Satanás já começou uma luta com aquele irmão desde de manhã. Já está atacando ele desde de manhã. E agora no culto, depois do culto, ele ainda vai usar a sua vida para falar algo, para continuar enfraquecendo aquele irmão. Além dessa guerra que vem contra nós, às vezes nós mesmos, quando não vigiamos, não oramos, nós nos deixamos ser usados por Satanás para enfraquecer os irmãos. Somos instrumentos deles. Satanás está ativo, irmão. Ou você pensa que Satanás não está na igreja? É onde ele mais está. Ou você pensa que os demônios não estão lá trabalhando na igreja? É onde ele mais está. As frentes de combate dele mais poderosas estão ali na igreja, é contra a igreja que ele combate. Se ele foi capaz de tentar Jesus no Getsemane, o nosso Cristo, se ele foi capaz de tentar Jesus no deserto, daquele jeito, tu acha que você é tão cheio do Espírito que ele não vai te tentar? Ele ataca a igreja o tempo todo. Depois de ter uma grande vitória, de uma grande revelação, é aí que ele ataca. Você não vê o apóstolo Pedro? Depois de ter a revelação que Jesus era o Cristo, né, o enviado de Deus, ele foi usado por Satanás no mesmo momento. Que é um inimigo ativo, um inimigo que trabalha. Devemos entender que estamos numa guerra e vigiar e orar. Para que nós não sejamos enganados pelo inimigo a ponto de sermos flechados, combatidos e tombarmos, animarmos, e também de não sermos usados para enfraquecer os irmãos.
Nós estamos numa guerra, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nesse texto. É uma luta que nós temos que travar. Nós temos que lutar. Esqueça essa conversa mole que tudo vai bem, Deus trava todas as minhas batalhas, sabe, eu posso me assentar sossegadamente. Isso não cabe nessa passagem, nós estamos numa guerra. A nossa vitória é em Deus, sim, mas nós estamos numa guerra. Pega aí teu escudo, tua espada e vamos para a guerra. Antes de dormir, sabe, você está numa guerra. Quando você acordar pela manhã, que o teu primeiro pensamento seja, estou numa guerra, eu sou cristão, eu tenho que glorificar a Deus nesse dia, e começo você não posso. Atento, ligado. Um soldado que está numa guerra, essa linguagem de militar aqui do apóstolo Paulo, um soldado que está numa guerra não pode ficar desligado. Tem que estar ligado. Nós estamos numa luta, nós temos que travar essa luta, combater o bom combate. E nós vamos conseguir vencer, não por causa de nós mesmos, porque Deus nos dá forças, Deus nos dá armas. Mas nós temos que batalhar. E esse ensino aqui do apóstolo Paulo é extremamente essencial se queremos viver vidas santas. É uma guerra, é um esforço. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, diz que ele esmurrava o próprio corpo, reduzindo a escravidão, para que ele pregando a outros não venha a ser desqualificado. Ele entendia que estava numa guerra. Além de esmurrar o meu próprio corpo, eu terei toda essa sugestão maligna, sabe, todos esses pensamentos que vêm de Satanás, que visam me afastar de uma forma de vida que agrada a Deus. Ele quer me atrapalhar a viver essa vida. Nós estamos numa guerra. Quando a gente olha para as palavras do apóstolo Paulo, nesse texto que a gente está estudando junto, aqui não há nada sentimental nas palavras do apóstolo. E o que nós percebemos aqui, irmãos, é uma linguagem militar. É um chamado para a guerra. É um chamado para o combate. Aqui não há conversa molenga, irmão, de clínica da alma. É uma convocação militar. Nós somos o exército de Cristo, convocados para o combate. Ouça o toque da corneta, ouça o toque da trombeta. Temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. É assim que nós somos preparados para a batalha. É um chamado para nos colocar de pé. Estamos preparados para atacar, para avançar. E é algo que nós precisamos fazer e continuando a fazer. Não há tréguas nesse mundo, sempre estaremos numa guerra. Depois de ter feito tudo, ainda ficar de pé. O diabo não para, o diabo não dá paz. Até o último momento, no leito de morte, ele ainda vai estar nos combatendo. Só teremos paz quando Jesus voltar. Só teremos paz quando Jesus restaurar todas as coisas. Satanás vai nos combater até o leito de morte. Assim ele fez com o nosso mestre, não será diferente com a gente. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 4. Assim como foi com Cristo, será com nós nesse mundo. É um conflito tremendo, é um conflito poderoso, mas não tenho medo, porque podemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O exército das trevas são poderosos, mas o nosso Senhor é poderoso. Lembramos daquelas palavras do profeta, em 2 Reis, capítulo 6, 16, quando aquele auxiliar do profeta viu os exércitos inimigos ali, cercando o profeta, e eles tremeram de medo. Mas o profeta disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqueles que estão conosco são mais poderosos. E aquele auxiliar do profeta olhou para os céus e conseguiu enxergar as miríades de anjos. Um exército infinitamente mais poderoso. Devemos olhar para esse nosso inimigo e entender que ele é forte, entender que ele é mais forte do que nós, que ele tem poder, ele tem muito mais poder que nós somos fracos em nós mesmos. Ao mesmo tempo, nossos olhos precisam estar abertos para que a gente possa compreender que o nosso Cristo é muito mais poderoso. Aqueles que estão conosco é muito mais, não há a mínima chance de Cristo ser derrotado. Não há a mínima possibilidade. A nossa guerra é uma guerra vencida. Nós já vencemos em Cristo Jesus. Não vencemos em nós mesmos, mas em Cristo. É nele que está o nosso poder. Você que está me ouvindo hoje entende isso. Você entende que você está numa guerra. Você
está com as armas para lutar essa guerra? Você está pronto para essa guerra? Você está alerta? Ou você está cedendo às fraquezas, aos caprichos, à comiseração? Ou você está agindo como um coitado, ou como um desligado, desatento, lutando com as armas da carne, as armas do mundo? Nessa batalha você vai ser derrotado, irmão. Ou você acordou desligado nesse dia, ou você esqueceu quem você é. Você esqueceu quem você era, quem você é, o que Cristo fez por você. Você se esqueceu que você é filho de Deus. Você se esqueceu que você agora pertence à família de Deus. Você se esqueceu que os olhos do Senhor estão sobre você. Você esqueceu que você está sendo preparado para a eternidade. Nós já estamos indo para lá. Você esqueceu que é peregrino. Você esqueceu que esse mundo não é nosso. Nós não somos daqui. Nós estamos indo embora, irmão. Nós estamos indo embora. Nós não somos daqui. Não se apegue a esse mundo. Você se esqueceu disso. Ou você está alerta? Que devemos viver esse dia para a glória de Deus. Servindo ao Senhor. Irmãos, nós não servimos ao Senhor somente na igreja. Há o seu valor, há o grande valor em servir os irmãos na igreja. Mas a gente não pode ter essa dicotomia. Não podemos dividir desse jeito assim. Somos igreja o tempo todo. Nos unimos, adoramos juntos, é uma ordem de Cristo. E nós continuamos vivendo como igreja de Cristo no nosso trabalho. E nós temos uma responsabilidade de servir a Deus no nosso trabalho, de servir a Deus na nossa família, de servir a Deus na nossa vizinhança, de servir a Deus a todo momento. Trabalhar para a glória de Deus. Nem todas as pessoas vão ser pastores, nem todas as pessoas vão subir em púlpitos para pregar, mas todos nós servimos a Deus. Com a tua habilidade, com a tua profissão, você serve a Deus. Se você é um pintor, você faz um serviço excelente, cobra um preço justo, porque você é cristão e você ilumina, dá bom testemunho, a ponto das pessoas indagarem sobre a razão da sua fé. Pessoas, quando você vive a vida cristã, da maneira que ela deve ser vivida, as pessoas ao nosso redor ficam confusas e impactadas. Pessoas que dão mau testemunho e ainda querem pregar, ninguém vai querer te ouvir. Você é igual a todo mundo. Você não tem nada de novo para falar. Mas quando você vive vida cristã de uma maneira santa, de uma maneira reta, justa, as pessoas ao teu redor elas ficam confusas, porque você vive diferente, pensa diferente, age diferente. Ela vai perguntar sobre a razão da sua fé. Vai perguntar. Se você é um pintor, se você é um pedreiro, você trabalha na casa de alguém, você dá bom testemunho, a tua maneira de conversar, a tua maneira de lidar com a dificuldade, a tua maneira de lidar, às vezes, com até a falta de educação do teu patrão, a tua paciência, porque às vezes o teu patrão vai te tratar mal. E somente com o poder de Cristo você vai conseguir entender que a tua guerra não é contra ele, é contra Satanás. E você não recebe aquilo, não deixa aquilo virar uma raiz de amargura. Você entende, na tua mente, Satanás está usando ele, você ora por ele, abençoa ele, fala palavras de amor. Ele não vai entender nada. Fala, peraí, eu tratei ele mal e o próprio Deus vai trazer o arrependimento para ele, da maneira que ele te tratou. É assim, irmãos. Você joga brasas quentes na cabeça dele, como diz o texto bíblico. A pessoa vai te tratar mal. Você não devolve do mesmo jeito. Você entende que é uma guerra contra Satanás. Está ligado, está na guerra. E você ora para aquela pessoa. Ele te trata mal, você trata bem. Você não devolve mal com mal. Quem vai conseguir fazer isso, irmão? Só cheio do Espírito você consegue. Nós temos que usar as armas espirituais. Só fortalecidos em Cristo a gente consegue. Então, você trata aquela pessoa com amor, ela não entende nada. Ela fica impactada com a tua atitude, ela não consegue compreender você. Aí ela vai querer saber sobre a razão da sua fé. E aí você prega o evangelho. E Deus é glorificado. Estamos numa guerra. Você está pronto para a guerra? Você entende que você está indo para ela agora? Você está indo para o teu trabalho? Você está nessa guerra. Você está indo para a tua casa? Você está nessa guerra. Se revista, Paulo. O apóstolo Paulo está querendo que a gente se revista do poder de Deus. Se abandone toda a comiseração, todo o capricho desse mundo. Sacuda tudo isso. Se coloca de pé. Nós somos membros do exército poderoso de Deus. O vencedor exército poderoso de Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. Eu gostaria de estar lendo a oração que Paulo fez. Ele explicando a oração dele pelos Efésios. Que seja uma oração para a gente hoje. Eu já li esse texto, vou ler novamente. Efésios capítulo 1, verso 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha porque Paulo estava orando para aquela igreja. Olha porque nós devemos orar hoje. Ele diz no verso 17,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Que a gente possa entender quem é o nosso Deus. Que Deus nos dê a capacidade de compreender quem é Deus, o que Ele está fazendo em nós. O verso 18 diz, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do nosso chamado, a riqueza do nosso chamado, a herança do que está sendo preparado para nós é algo grandioso. Irmão. Isso vai nos dar alegria, vai ofuscar todas as nossas cobiças desse mundo. Olha o que diz o verso 19, qual a suprema grandeza do poder para a gente que crê, para nós que cremos. A eficácia desse poder. Há um grande poder sobre nós, não somente se ele é eficaz, ele está agindo em nós. Ele vai explicar esse poder no verso 20, o poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando entre os mortos e a fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir neste século e no vindouro, e todas as coisas pôs debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, deu a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Cristo, o nosso Senhor, é poderoso. E Ele está conosco, esse poder está sendo exercido em nós. Nós, irmãos, somos mais que vencedores. Nós estamos numa guerra, sim, é contra o inimigo poderoso, sim, mas nosso Senhor é muito mais poderoso. Vamos nos revestir do poder de Cristo e vamos lutar, irmãos, porque talvez você está perdendo dentro da sua casa. Talvez você não perca um culto, mas você dá um péssimo testemunho do seu trabalho. Satanás está te vencendo. Talvez você seja uma pessoa que não perca um culto, não perde uma reunião, mas tem dado um mau testemunho para os teus filhos, porque não tem amado eles como você deve amar. Tem sido um mau testemunho para sua esposa, impaciente. A tua religiosidade é externa. E se você está sendo assim, você está sendo derrotado por Satanás. Talvez você é uma esposa que está em todos os cultos, em todas as reuniões, mas não é esposa submissa, autoritária. Satanás está te vencendo. É isso que ele quer, um mau testemunho. Se você pode ir bastante na igreja, andar com a tua Bíblia debaixo do braço, mas se você dá mau testemunho, você está sendo derrotado nessa batalha. Satanás está te vencendo. Você no trabalho é uma pessoa egoísta, só pensa em você. As pessoas querem distância da igreja que você vai, elas querem distância da fé que você vai. Não adianta você ficar pregando para eles não vão te ouvir. Porque você é egoísta, mesquinho, trabalha mal, preguiçoso. Eles não querem te ouvir. Busque o poder de Cristo para que você possa trabalhar de forma excelente, ser o melhor empregado, resistir às tentações, resistir às setas do maligno, resistir às investidas do maligno. Você vai dar bom testemunho, você vai tratar com amor aqueles que não merecem. Assim como Cristo nos tratou. E eles vão querer saber a razão da tua fé. Eles vão querer saber. Porque a tua maneira de viver, eles não conseguem compreender. É uma incógnita para eles. Como que pode ele viver assim, pensar assim? Como que pode ela agir assim? O marido que não é convertido é ganho pela mulher convertida pela sua maneira piedosa de viver. Porque uma hora ele vai perguntar, como que ela pode ser tão boa, sendo tão carrasco? E Deus o leva ao arrependimento mediante a vida santa da esposa. O Espírito Santo usa isso. É quando uma esposa é submissa ao marido, é uma boa mãe, uma boa esposa, dedicada, se colocando no seu lugar como esposa. É aí que o nome de Deus é glorificado. O Evangelho se mostra eficiente. Que possamos entender isso. Estamos numa guerra. Amados irmãos, estamos apenas começando a tratar esse texto de Efésios capítulo 6, né? E nós vamos estar trazendo outras mensagens nesse texto ainda, tratando outras questões nesse texto, mas essa foi uma ministração introdutória. Mas eu creio que Deus falou muito com a gente, que o meu desejo é que você compreenda que está nessa batalha, nessa guerra. Saiba, você está nessa guerra o tempo todo. O inimigo das nossas almas não para. Ele age contra nós, contra a nossa vida de muitas formas, e a sua intenção é levarmos ao desânimo, à falta de esperança, é nos levar a viver vidas que não agradam ao nosso Senhor, é nos levar a dar mau testemunho, mas que nós possamos buscar poder em Cristo, nosso Cristo poderoso, para viver vidas que agradam a Deus. Oremos. Deus poderoso, obrigado pela oportunidade de estar ministrando essa palavra, que só possa nos ajudar com o seu poder
Pai, que a gente possa viver a vida cristã nesse mundo que jaz no maligno e que no poder de Cristo possamos vencer para a tua glória. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, aquele irmão que quiser ouvir essa mensagem de novo e as próximas, né? Porque pode ser que você ouça a primeira hoje e depois não consiga ouvir as próximas. Manda a mensagem no meu celular que eu posso enviar para você. O número do meu telefone é 98826-2818. 98826-2818, código 12, tá ok? Manda mensagem para mim que eu posso enviar essa mensagem para você, posso enviar outras, eu tenho gravadas. Vai ser uma honra e um grande privilégio poder abençoar a sua vida. Fique com Deus, tenha um excelente dia.